Deixa eu ver aqui. Vamos lá, começando a aula de hoje, revisão para a prova. Vou fazer a chamada. Angélica, tá por aí? Presente. Muito bem. Bárbara? Presente. Uai, a Bárbara entrou, deixa eu ver aqui, eu nem vi. Tô online. Muito bem. Daniel? Presente. Eduardo? Não, né? Offline. Elias? Gustavo? Tá aí, eu acho. Tá não? Oi. O cara deixou só o microfone aí e foi vazou, né? Levar a falta, hein? João Vitor. Presente. Eu tô presente aqui, tava botando um suco aqui. Gustavo. Sei, viu? Malandro. João Vitor. É sério, é sério. Marcos Vinícius. Presente, senhor. Mayra. Milena. Presente. Mirelle. Vitor de Andrade. Presente, senhor. Vitor Felipe. Presente. Aqui. Muito bem. Essa avaliação vai ser uma beleza para vocês, hein? Fazendo em casa, acesso a tudo. Como é que eu vou ter controle? O conteúdo tá difícil. Desse jeito nós já tá apanhando. Oi? O conteúdo tá difícil. Desse jeito nós já tá apanhando. Se fosse na sala, nós tava enrolado. Pois é. Deixa eu ver aqui. São 13. Não, mas a turma pequena dá para fazer umas 2 ou 3 tipos de prova. Então vamos lá. Mas aí dá trabalho pro senhor, professor. Dá trabalho pro senhor corrigir depois, aí... Não, a correção é o melhor, é de boa. O ruim é elaborar, entendeu? E aí você tem que ter muito mais trabalho. Olha, Daniel saiu. Ver se eu gravei aqui. Estão vendo a tela aí, né, do computador? Dá sim, professor, para ver. Então, beleza. Então, bora. Hoje vamos revisar mais uma outra prova aí que eu apliquei no semestre passado. Eu abri algumas aqui. E aí, eu vou ver qual é que a gente vai começar a fazer para... Tá. Um minuto. O computador está precisando de memória. Isso aqui eu não fiz ainda não, né, com vocês? Não. Ainda não. Fez não, eu acho. Ó, eu posso resolver essa hoje ou essa daqui. Deixa eu ver. Essa aqui também eu acho que eu não fiz não, né? Não, também não. O que seria melhor para revisar agora? Essa ou essa? A que for mais parecida com a prova, professor. Revisa ela aí para nós. Todas são provas que eu já apliquei, entendeu? Então, assim, é sempre questões assim, ó. É sempre nessa mesma estrutura, no mesmo modelo. Questões de função, que tem um pouco de interpretação, que vocês têm que saber, têm que ler, saber o que eu estou pedindo. Ó, função, questões de limites e curvas de nível. Se eu pegar outra prova, se der tempo, a gente revisa essas duas. Ó, função também, tá vendo? Curvas de nível, aqui já é o contrário, aqui já é para esboçar a curva de nível e aqui limites. Então, tá sempre na mesma estrutura as provas. E aí, vocês decidem. Eita, peraí que a bateria tá acabando aqui.
Deixa eu ver. Vou começar por essa aqui. Por essa mesmo. Vou começar por essa. Dá um zoom aqui. Para ficar melhor. Ó, primeira questão. Quando não estiverem escutando, viu? É só falar aí no áudio, porque aí eu não tô conseguindo ver o chat, não. Só se eu mudar de tela aqui é que eu consigo. Ok? Então, ó, essa primeira questão é uma questão de função, onde eu estou pedindo para vocês determinarem aqui o domínio e a imagem de f. Ou seja, dada a função, determinar o domínio e imagem, e também estou pedindo para determinar a função em um determinado ponto. Certo? Então, nesse tipo de questão, essa aqui é uma questão de função, mas ela é bem direta, onde é para determinar a imagem e domínio. Esse aqui, deixa esse aqui. Certo? Então, vamos lá, vamos resolver. Vamos calcular logo o valor da função no ponto 2 e menos 6. Como é que eu calculo isso aí? Observe que é uma função de duas variáveis, x e y. O que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o valor de x, que é esse primeiro aqui, ó, já que a primeira variável indica que é x, e substituir no lugar onde tiver x. Depois eu vou pegar y e substituir onde tiver y, certo? Então, só para fazer essa pontinha rápida aqui, ó, vocês podem fazer até assim na prova. Se eu mandar um arquivo desse, você vem aqui, responde no Word. Por exemplo, deixa eu colocar para cá. Ó, substituindo, eu quero f de 2 e menos 6. Ó, f de 2 e menos 6. Então, quando tem x, eu vou pôr 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado. E aqui vai ficar menos 6. Observe que eu coloquei um parênteses porque o y aqui tinha um sinal de negativo e também o y é negativo, porque fica menos com menos mais. O x igual a 2, então eu vou pôr aqui no lugar do x, eu vou pôr um 2, então vai ficar vezes 2. E aqui eu vou pôr também um parênteses, menos 6. Agora aqui, ó, você já pode pegar a calculadora, fazer essa conta direto, que não é 2 vezes 2, viu? Faz essa conta direto e já me dá o valor, entendeu? Alguém com calculadora aí para fazer essa continha? Eu só armar isso aqui, ó, menos com menos dá mais. Dá 6, 2 ao quadrado, 4, menos 4. Cuidado com o sinal aqui, ó. Menos 4 com mais 6 fica... Menos 4 com mais 6 vai ficar 2 aqui em cima, não é? É isso, ó, porque, ó, menos com menos mais, aqui fica 6, 2 ao quadrado, 4, 6 menos 4, 2. E aqui embaixo fica 4, menos com menos mais, 4 mais 6, aqui embaixo fica 10. É só fazer essa continha na calculadora, poderia colocar aqui direto já a resposta, desde que vocês tenham colocado esse cálculo aqui, ó, não tem problema. Qual é o resultado dessa continha aí? Mas aí para mim, que eu estou sem calculadora aqui. Bora, gente. É 0,73. Quanto? 0,73.
2,71 ao quadrado, se fosse 3, dava 9. 9 dividido por 10 é... O áudio tá saindo pra Oi? vocês, porque aqui não tá, não. Tá que foi? travando o áudio. Pergunta se o áudio tá saindo. O áudio tá travando? Vocês estão Tá. acompanhando a tela? Meu tá tranquilo aqui, pô. E também. Então, Tá é de porque boa. deve ser a internet, Meu né? também tá de Deve ter boa. alguns aí que deve estar oscilando, mas aí fica tranquilo. É só ir acompanhando a tela, depois pode assistir. Eu tô no meio do mato, né? Pois é, mas aí você vai acompanhando a tela, eu vou fazendo o desenvolvimento das questões, e aí qualquer coisa, depois esse link aí, eu vou upar o arquivo para o YouTube, e vocês vão poder assistir depois, né, a hora que quiser de novo, revisar. Tá, caso eu saia por causa da internet. Mas acompanhe a tela, não fica até o final. Eu queria que outra pessoa confirmasse esse valor aí, porque deveria dar perto, sei lá, de 0,2,71, cara. É quase... Tem que pegar uma calculadora. O meu deu Deu quanto? menos 0,73. Menos? Foi. Menos? Por que menos? Não sei. Cuidado no sinal. Porque, ó, embaixo, menos 6, aqui embaixo com menos fica mais. Então, aqui embaixo fica 10, fica positivo. Lá em cima, menos com menos dá mais, aqui dá 6, 2 ao quadrado 4. Lembrando que esse menos aqui, vocês estão vendo, esse menos não vai ser elevado ao quadrado. Quando for pôr na calculadora, é só o 2 que está ao quadrado. Então, aqui fica menos 4. Pessoal, dá 0,738. Eu acho que é por aí mesmo. Só É o conferir. meu deu 0,738. 90. Essa calculadora aqui do celular... tem o E. Então, peraí. E ao quadrado dividido por 10. 0,738. Muito bem. Então, a resposta disso aqui... Opa! Dá 0,738. Ok? Então, isso aqui foi só para determinar o valor de F2 menos 6. Uma coisa que eu estou pedindo é para determinar o domínio, né? Então, qual é o domínio dessa função? Primeira coisa que tem que analisar num domínio é o tipo da função. Se a função tem uma raiz quadrada, se a função tem um logaritmo, se a função tem uma fração, né? Porque esse tipo de função, ele ocorre que tem algumas restrições. Por exemplo, em uma fração, o que é que não pode acontecer aqui no denominador? Denominador não pode ser zero. Porque se o denominador for zero, a divisão aqui vai lá para o infinito e vai dar erro na calculadora. Ok? Então, como é que eu determino o domínio? Sabendo que isso aqui é uma fração. É só definir que isso aqui, ó, domínio. Isso aqui tem que ser o quê? Diferente de 0. Muito bem. Isso aqui tem que ser... Cadê o diferente aqui? Diferente de 0. Logo, você pode só escrever assim, ó. Logo, tá? Passando esse y para o lado de lá, então y vai ser diferente de 2x, entendeu? Y
a menos ele vai para lá positivo. Então, aqui é meu domínio, ó, y diferente de 2x, ou x diferente de y sobre 2. Esse 2 poderia passar aqui também dividindo. Então, aí você escreve domínio, xy, pertencente ao R2, tal que y diferente de 2x. Alguma dúvida? Só isso aqui, ó. Aqui no numerador não tem problema, porque aqui pode dar qualquer número, aqui pode dar 0, aqui pode dar infinito, sei lá, pode dar qualquer número, que não vai ter problema na calculadora. E a imagem? Como é que eu determino a imagem? Então, esse aqui é o domínio, viu? Domínio, deixa eu botar aqui de negrinho. Aí vocês podem escrever. Na avaliação, olha só, vocês podem fazer dessa forma que eu estou fazendo aqui. Imprimir, assinar o nome, tem que assinar o nome, tirar uma foto e mandar de novo lá no sistema para eu ver que foi você mesmo que fez. Para determinar a imagem... Ei, que dia é a prova mesmo? É semana que vem, é segunda-feira. Ah, tá bom. É igual o calendário. Lasqueiro. Por quê? Sei lá, Vamos lá. professor, esse negócio EAD tá meio complicado. Não, Tem uns gente, mas conteúdos isso aí aqui... que a gente não conseguiu nem pegar direito. Eu mesmo não consegui, de uma das outras matérias. Eu tô até preocupado. Que conteúdo? De química, de física. É complicado. Aí tem que... Aí, assim, a sorte que esse conteúdo eu já tinha terminado com vocês antes da pandemia, né? E Eu né, ainda tô só né, revisando. de química e física, né? Aí, assim, o professor também vai ter que ter o bom senso na hora da avaliação, né? Hein, professor? Aí, no caso, trocou, né, a professora de física, né? Era a Isabela e trocou pela Enicleia. A Enicleia a gente nunca nem viu pessoalmente. Foi nessa transição do Covid-19 que ela... Sim. Mas ela não tá dando aula online, não? Não, ela tá passando um vídeo no YouTube, igual a outra lá, a Isabela, mas tá meio diferente. Aí vocês têm que conversar com os professores, se tivessem sentindo dificuldade, né, para que eles pensem na avaliação, né, porque toda essa situação aí, ninguém estava prevendo isso aí, é complicado. Uhum. Então, bora lá. Ó, a imagem é para determinar qual é o intervalo, ou quais são os números, né? Porque imagem é um valor. Se você, ó, eu pedi para calcular o f de 2 de menos 6, deu um valor, 0,738. Imagem é um determinado valor. Mesmo a função sendo de 2 variáveis ou 3 variáveis, não tem problema, imagem é um valor. Então, qual é o intervalo, não é? De valores que essa função pode dar. Assim, a resposta mais comum seriam os reais. R. Ou seja, R seria, se fosse possível, dar qualquer valor. Aí você tem que analisar se tem como dar qualquer valor aqui. Por exemplo, tem como isso aqui dar menos infinito? Assim, ir lá para o lado do menos infinito, um número bem grande sendo negativo. Vamos lá, para dar negativo, basta que o y seja maior que o valor de 2x. Já dá negativo aqui, ó. E se isso aqui tender para zero aqui embaixo, isso aqui vai tender para menos infinito. Certo? O lado positivo é a mesma coisa, ó. Se eu colocar um x... um y um valor x ao quadrado tal, um y bem grande sendo negativo. Se o y for grande, negativo, analise isso aqui, ó. Se o y for um número negativo bem grande, sei lá, menos 1 bilhão,
Menos 1 bilhão. Isso aqui vai ficar 1 bilhão. Aí esse aqui não importa se ele for pequenininho. Então vai ficar um elevado muito grande. Epa, quem é que está com esse microfone aberto? E esse 2x, ó, com menos 1 bilhão aqui, vai ficar mais 1 bilhão. Né? Então, isso aqui vai para o lado do infinito também. Isso aqui vai para o lado do infinito também. Então, a imagem aqui é os reais. Ela não tem segredo. Não é nesse tipo de função. Certo? É observar quais são os resultados. Ó. Esse resultado aqui deu 0,738. Mas esse resultado poderia ir lá para o lado do infinito, também poderia ir para o menos infinito. Deixa eu ver aqui. Quem é que tá? É João Vitor. É o meu? Deixa isso. Aí, quando quiser falar, alguém quiser falar, é só abrir o microfone. Então, bora lá. Essa letra B aqui, ó, vamos resolver a letra B. Vamos calcular o f de π sobre 2, π menos π sobre 2. Eu vou dar um Ctrl C aqui, ó. O que eu vou fazer? Onde tem x, eu vou substituir por π sobre 2. Então, eu dou um Ctrl C aqui, ó. Dou um Ctrl V aqui. Então, π sobre 2 ao quadrado. Lembrando que isso aqui está entre parênteses. Ficou assim. Vou colocar aqui um parênteses. Bem bonitinho. Π sobre 2 ao quadrado. No lugar do y, eu vou colocar o valor de π. Ó, o valor de π. No lugar do z, eu vou colocar menos π sobre 2. Então, atenção de novo para o sinal. Ó. Se você colocar aqui, tem que ser entre parênteses o z. Ó. Senão vai errar. O z é negativo. Se você coloca fora do parênteses, aí ele vem para cá. Aí erra. Então, agora é fazer essa conta na calculadora. Lembrando que a calculadora tem que estar no modo radiano, por causa da função trigonométrica, cosseno. Então, montar isso aqui na calculadora, ó, 1 dividido por raiz quadrada, cosseno disso aqui, né? Π ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, tal. Ó, isso aqui é a mesma coisa. Vai ficar... Faz essa conta aí para mim na calculadora, alguém. Mas deixa eu ver se eu consigo fazer de cabeça. Ó, π ao quadrado sobre 4 mais π ao quadrado sobre 4. Então, dá π ao quadrado sobre 2. π ao quadrado sobre 2 mais π ao quadrado, a 2, 3π ao quadrado. Essa conta tem que fazer de cabeça, não. Tem que fazer na calculadora. Alguém tem a calculadora aí para fazer essa conta? Me confirma o valor. Aqui deu 0,99999. 0,999. Isso. Vou pôr aqui, mas é bom a outra pessoa conferir, viu? Deixa eu ver aqui se eu tenho O meu deu isso também, mas não estava no modo radiano, não. Uai, então não pode, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Fazer aqui o Simbolab, que aí eu pego o valor. Em modo radiano que deu 0,96. É? Uhum. Não está acessando?
Achei. Vê se ele copia. Vamos lá, é cosseno, aí tem uma fração, né? Cadê a fração? Fração de 1 dividido por raiz, ajuda aí, 1 dividido e sobre 2 ao quadrado. Então, aqui aí, ó, vocês vão aprendendo aí para isso, 2 ao quadrado mais π ao quadrado mais menos π sobre 2 ao quadrado. Isso aí, né? Vamos lá. Deu quanto? 0,96? Isso. Então, muito bem. Vocês estão vendo aí, auxílio aí, ó, tem ferramentas aí. Isso aqui é uma delas, né? Existem vários aplicativos, existem vários sites. Vocês podem estar usando para auxiliar a conta. Não é 99, não. É 96,6. 96,6. Agora eu digo uma coisa. Quem for usar essa ferramenta aqui para fazer a avaliação, tome cuidado, viu? Assim, se for para colocar uma continha aqui, não tem problema não. Agora, assim, eu sei quem copiou, quem fez usando um software, entendeu? Então tem que ter cuidado. Eu deixo usar para auxiliar. Tipo assim, ó, você montou a questão para resolver tudo bem. Isso aqui é como se fosse uma calculadora. Agora, o cara não sabe de nada, joga lá na ferramenta, ela dá a resposta. Aí o cara copia tudo. Aí tome cuidado, viu? Eu sei como é que analisa isso aí. E domínio daqui, ó. Como é que eu analiso o domínio dessa função? Domínio. Como é que eu analiso o domínio? Vamos lá, função cosseno, não tem problema, tal. Mas aqui eu tenho uma fração, né? Aqui, ó. Eu tenho uma fração. E além da fração, eu ainda tenho uma raiz quadrada. Certo? Então, a fração me diz o quê? Que o denominador não pode ser zero. E a raiz quadrada me diz o quê? Tem que Que ser não maior pode que o negativo. ser nada negativo aqui embaixo. Mas se você observar, como está tudo elevado ao quadrado, tem como ser negativo aqui dentro da raiz? Não. Então, x pode ser qualquer número, y pode ser qualquer número, z pode ser qualquer número. Pode ser positivo e negativo. Porque, na verdade, isso aqui não dá negativo. Agora, o que não pode acontecer, como isso aqui é um denominador, não é? Não pode ser zero isso aqui. Isso aqui tem que ser diferente de zero. Não é isso? Isso. Então, você dá um Ctrl C aqui, ó. Ctrl V. Isso aqui, o domínio é isso aqui, ó. Isso aqui tem que ser diferente. Opa! Isso aqui tem que ser diferente de zero.
O domínio é isso aqui, ó. Por exemplo, x igual a 1. Aí não zera, né? Então, só vai zerar isso aqui. A única forma de zerar isso aqui é o x, o y e o z igual a 0. Então, x... Se você colocar assim, tá certo. Mas se quiser ainda resolver, porque isso aqui não tem como zerar, a não ser que x, y, z seja 0. Entendeu? Então, isso aqui, ó, só ia zerar, na verdade, assim, se eu quiser só desenvolver aqui um pouquinho, seria assim, ó. X diferente de Y diferente de Z e diferente de 0. Ou seja, X, Y e Z, os três têm que ser diferentes de 0. Na verdade, eu tenho que colocar separado, porque se colocar assim, dá a entender que só pode ser o X, ou Y, ou Z, né? Na verdade, assim, o X tem que ser diferente de 0 e Y tem que ser diferente de 0 e Z tem que ser diferente de 0. Então, o domínio fecharia nisso aqui, ó. X, Y, Z pertencente ao R3, não esquecer disso aí. Deixa eu ver se eu coloco uma coisa assim, bem completa aqui. Deixa eu ver aqui. Domínio, 2 pontos, deixa eu abrir uma chave aqui, ó. Então, cadê as chaves? Chaves. Fiz aqui, né? Sim, antes disso, vou colocar um parênteses aqui. Vou colocar x, y, z. Isso aqui é a anotação que fica. X, y, z pertence. Cadê o pertence? Pertence ao R. Ao R3, porque é o R3, porque eu tenho 3 variáveis. Então, o domínio fica assim, ó. X, Y, Z pertence ao R3, tal que... Agora, onde é que eu acho esse tal que aqui? Vou botar uma barra aqui. E, ó, você pode colocar aqui, ó. X, Y, Z pertence ao R3, tal que X diferente de 0, Y diferente de 0 e Z diferente de 0. Ou simplesmente poderia colocar isso aqui, ó. E aí responderia o domínio. Alguma dúvida? Domínio dessa função aqui. Né? Como isso aqui não tem como ser negativo, porque se não tivesse esses quadrados, ó, fosse ao cubo, ou tivesse um sinal de menos aqui, aí você ia ter que colocar assim, em vez de ser diferente de 0, aqui, ó, você ia colocar maior que 0. Porque o 0 não ia entrar. Então, a diferença era que aqui não ia ser diferente, ia ser maior que 0. Entenderam? Se aqui tivesse um menos, um mais. Sim. Oi? Sim. Porque não pode ser negativo, né? E a imagem dessa função são os valores que podem dar, né?
Então, como isso aqui só dá positivo, então cosseno aqui, se isso aqui for, o cosseno de zero é 1, né? A função cosseno, vocês sabem a função cosseno, em que faixa ela fica? Alguém sabe? Função cosseno. Eu tô por fora, seria? O cosseno ele sempre fica entre -1 e 1. Assim, qualquer valor que você substituir aqui, ó, ele não vai ser maior que 1 nunca. Você tá vendo? Deu 0,966. Poderia dar 0, poderia dar 0,2, 0,5, 0,6, 0,999, 1. Agora, nunca maior que 1. A função cosseno, ela é limitada em 1, de -1 a 1. Entenderam? Qualquer função trigonométrica, seno ou cosseno. A tangente não, mas o seno e o cosseno, ela é limitada em -1 a 1. Então, se tiver o cosseno, o resultado sempre vai ser entre esses dois números? De -1 a 1, né? Poderia ser assim, mas aí agora só tem que ter um cuidado aqui. Peraí, viu? Por exemplo, assim, deixa eu colocar um colchete que é melhor. Opa. Eu só tenho que analisar aqui agora se tem como dar um número negativo. Porque de 0 a 1 é tranquilo, de 0 a 1. Né? A faixa aqui de 0 a 1. O problema é, tem como dar negativo? Tem como dar negativo? Aí você teria que analisar se o cosseno aqui, mudando aqui os valores de x, y e z, seria negativo, né? Então, quando é que um cosseno dá negativo? Se você analisar um ciclo trigonométrico, o cosseno dá negativo se for aqui nesse segundo quadrante aqui, ó. Sei lá, um ângulo, se desse -π. Um ângulo aqui, né, mais ou menos nisso aqui. Então, assim, aparentemente não tem como, porque isso aqui está tudo elevado ao quadrado, sempre vai ser um número positivo, né? Mas se eu fizer, aparentemente, por isso que eu falei aparentemente, se eu fizer com que isso aqui tudo desse 1 sobre π ao quadrado, que ficaria 1 sobre π, que ficaria π. Então, tem. Então, a imagem é de -1 a 1. Ó, faça x ao quadrado, y ao quadrado, mais e ao quadrado igual a 1 dividido por π ao quadrado. É complicado isso, a imagem. Vocês entenderam o que eu falei ou não? Aqui, ó, se eu der vou dar um Ctrl C aqui, ó, para analisar aqui uma coisa. Se eu disser que isso aqui é igual a 1 sobre, cadê o π? Isso aqui é igual a isso? Se isso tudo for igual a isso, certo? Vamos colocar aqui na minha raiz, aqui, ó. Se isso aqui é 1 sobre π ao quadrado, o que acontece? Fica assim, ó. Isso aqui tudo, eu vou substituir por isso.
Aí quem é isso aqui, ó? Raiz quadrada de 1 é quem? Raiz quadrada de 1 é 1, né? Ó, põe isso aí na calculadora. Põe isso na calculadora. Raiz, para quem não quiser fazer na calculadora, ó, raiz quadrada de 1 é 1, raiz quadrada de π ao quadrado é π, porque eu corto o quadrado com a raiz. Então, isso aqui fica 1 sobre π. Então, isso aqui fica 1 dividido... Eu vou colocar assim, porque não estou para isso aqui. 1 dividido por π. E 1 dividido por 1 dividido por π, isso aqui dá π. Quanto é o cosseno de π? Cosseno de π é menos 1. Faz essa conta aqui na calculadora. Ó. Quanto não dá? Deu quanto aí? Deixa eu ver aqui. Alguém fez? Deu menos 1. Menos 1, né? Uhum. Então, concluindo lá o raciocínio, que a imagem ela pode ser de menos 1 a 1, porque tem como dar menos 1. Basta que você faça isso igual a 1 sobre π ao quadrado. E como é que eu faço isso aqui para ser 1 sobre π ao quadrado? Por exemplo, se x for 0, isso aqui dá 0. Certo? Se y for 0, isso aqui também dá 0. Então, z seria quanto? Z seria a raiz quadrada disso aqui, seria 1, raiz quadrada disso aqui, π, 1 sobre π. Faça z igual a 1 sobre π. Você vai fazer z igual a 1 sobre π, que dá menos 1. Então, a imagem é de menos 1 a 1. Ok? Muito bem. Eu tenho a imagem, tenho o domínio e tenho o valor do ponto. Então, a primeira questão está resolvida e vocês embolsariam aí uns 2 pontos ou 2,5. Vou fazer a segunda. A primeira aqui, ó, primeira página. Tá vendo como vocês podem estar fazendo a minha avaliação? Podem fazer no próprio Word. Aproveita que vai vir assim, ó. É só editar. Aí o Word de vocês vai ter que ter o equation instalado para fazer isso aí. Essa segunda, olha só. Vamos fazer assim. Para eu não destrinchar ela toda, diferente dessa daqui que era bem direta, e para vocês irem treinando também, eu vou dar 5 minutos, 5 minutinhos, vou marcar aqui agora, são 8h07, lá para 8h12 eu entro respondendo. Dá uma lida na questão, tenta interpretar e tenta fazer, ó, velocidade do vento, duração em horas, deixa eu aumentar o zoom aqui para ver se fica melhor, ou tá legível aí? Tá legível, tá de boa. Então, tenta resolver essa segunda questão aí para mim, ó. 5 minutinhos só para vocês lerem e entender o que está sendo pedido. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou beber uma água aqui. Vão lendo. Professor, Oi. vou ter que dar uma saidinha e volto logo logo. Eu tô indo pra casa agora. Hoje aqui no serviço foi enrolado. Tá? Não, aí chega lá, já conecta. Tá, beleza. Falou. Falou.
Rapaz, os relâmpagos tão grandes. Vê na hora cair tudo. Vamos agilizar, porque vai que caia, né? A internet. O Gustavo já falou que a energia caiu lá, por isso que caiu ele aí. Ah, foi? Deixa eu ver aqui, porque eu não consegui ver, não. Não, ele falou no grupo do WhatsApp. Ah, foi, né? Pois é, aqui eu tô olhando aqui na janela, tá só trovão, menino. E relâmpago e tudo. Ah, deixa eu colocar lá. Mas aí não tem problema, porque assim, essa aula eu vou disponibilizar o link lá no YouTube, vocês podem estar acessando lá depois para estar, se quiser, né? Se ficou alguma dúvida, revisando. Ou quem perdeu, a internet caiu, por exemplo, depois é só acessar para revisar. Ó, eu não vou perder tempo não, porque vai que falta energia aqui em casa e aí acaba tudo, né? Então eu vou já resolvendo aí. Certo? Então bora lá. Vou ler a questão e vamos interpretar o que está pedindo. Olha só. A altura das ondas H, então já sei que a variável H significa o quê? A altura das ondas. Num mar aberto, depende da rapidez do vento V. Significa que V é o quê? Rapidez do vento, velocidade do vento. E do intervalo de tempo T. Então, primeira coisa numa questão desse tipo, de função interpretativa, é você identificar quem são as variáveis. Você tem que entender quem são as variáveis para saber depois o que eu estou pedindo e tudo. Então, olha só nessa frasezinha aqui, ó, eu identifiquei a altura das ondas, que é H, velocidade do vento, V, e o tempo, T, no qual está ventando com a mesma intensidade. Né? O intervalo do tempo T, no qual está ventando com a mesma intensidade. Os valores da função H, que é uma função de V e T, ou seja, H, que é a minha altura das ondas, é uma função de quem? É uma função da velocidade do vento e do tempo. Do intervalo de tempo. Significa que a altura das ondas, ela depende da velocidade do vento e ela depende desse intervalo de tempo entre essa velocidade do vento a cada onda, né? Isso aqui, ó, os valores da função, né, H, dados em pés. Pés é o quê? Pés é uma unidade de medida de comprimento. Poderia ser em metros, mas está dado em pés. Pés, um pé vale quanto? Um pé, eu acho que é 30 e poucos centímetros, 33 centímetros, se eu não me engano. Vamos só tirar uma dúvida aqui. Quanto vale um pé? Converter pé para metros. Um pé, 30 centímetros. 30 centímetros, né? Ou 0,3 metros. 0,3 metros ou 30 centímetros, ponto 48. Então, são apresentados nessa tabela a seguir. Olha só, vamos analisar essa tabela, gente. Se eu verificar nessas linhas aqui, ó, eu tenho a variável T, que é meu tempo, em horas, ó. 5 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas, 30 horas, 40 e 50. Se eu analisar aqui nas colunas, o que se tem aqui? V, velocidade do vento. Olha aqui também analisando aqui, ó, o nome, velocidade do vento. O vento está sendo medido em nós, que também é uma unidade de velocidade. O tempo está sendo medido em horas e a altura está sendo medida em pés. Olha a velocidade do vento, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60. Então, vamos lá. Qual é o valor, letra A, ó, qual é o valor
de f de 50,15. Ou seja, da função, na verdade, a função é h, né? Eu estou perguntando qual o valor da altura da onda, né? Para uma velocidade do vento de 50 e para um tempo de 15 horas. Então, é só ir lá na tabela e verificar onde está 50, onde é que a velocidade vai funcionar. Oi? 36. Tudo bem. Quem foi que falou aí? Também. Está acompanhando? Angélica, que está calada. Deixa eu ver aqui. Tô aqui, professor. Está acompanhando, né? Tô. Muito bem. Olha só. 50. Minha bateria tá baixa. E quanto é a velocidade, o tempo? 15. Olha só, 15 com 50. Eu vou aqui nessa interseção, ó. 50 com 15 dá 36. Está todo mundo acompanhando? Sim. Muito bem. Então aqui você poderia responder. Isso aqui você poderia até colocar assim, ó. Entrar aqui, ó. Resposta. Pau. Quanto é? 36. A letra A deu 36. Para um vento de 50, nós, em 15 horas de duração, com 15 horas de duração, daria um comprimento de 36 pés. A altura dessa onda seria em torno de 36 pés. Essa questão, qual o seu significado, é só para você falar isso que eu estou explicando agora, essa interpretação, né? Que a altura, ela vai depender muito da velocidade do vento, vai depender da duração desse vento. É explicar esse resultado aqui, aí vai ser com suas palavras. A letra B. Opa. Eu vou responder aqui fora, que fica melhor. Só um minuto. Ele tem uma caixa de texto, não está deixando. Mas a letra B, eu quero. Qual o significado de H igual a F40T? 40T. H igual. Qual o significado disso aí? Ou seja, quando a velocidade do vento vale 40, vamos lá, vamos olhar na velocidade do vento 40 aqui, ó, 40. O que acontece? Como eu não dei o valor do tempo, você vai analisar em todo o intervalo de tempo, em todo o T. Então, para F, para H, desculpa, para velocidade igual a 40, olha só, quando o tempo é em 5 horas, a altura está em 14. Para 10 horas, a altura vai para 21. Vai aumentando, 25, 28, 31, 33. Aí agora aqui já está começando a se estabilizar em 33. Ó. Significa o quê? Que quanto maior for a duração do tempo, maior é o comprimento da onda, sendo que ela começa a se estabilizar, né, assim, a partir de um certo tempo. Por exemplo, eu passei 50 horas aqui, ó. A velocidade do vento em 40, o comprimento da onda ficou em torno de 33. Para 40 também ficou em torno de 33. Ó, aqui ele já estava chegando no limite, ó. Então é falar isso aí, é explicar isso aí. Entenderam? O H aqui vai variar, por exemplo, de 14 até 33.
Aí você pode explicar, né? Você explica. Sendo que, a partir de um certo tempo, o comprimento da onda começa a se estabilizar, ou começa a convergir ali em torno de 33. É só interpretar isso aqui, ó. Letra C. Qual o significado de HF de V40? Então, significa o quê? Que quem é que está fixo aqui? O tempo. A velocidade ela vai ser variável. Então, o tempo 40, vamos fixar lá no tempo 40. Tempo 40 é aqui, ó. São todos esses valores aqui, ó. No tempo 40, o que acontece com o comprimento da onda na medida que a velocidade aumenta? Ó. A velocidade aqui para 10 deu 2. Para 15, deu 5. Para 20, deu 9, 30, 19, 33, 48, 67. Tá vendo aqui que o comprimento ele vai aumentando significativamente, ó, à medida que a velocidade do vento aumenta. Então, a altura, ela vai ficar variando de 2 até 67. Ó, vai variar de 2 até 67, sendo que, à medida que eu aumento, quanto maior for a velocidade do vento, ó, maior é a altura, certo? Diferente desse outro aqui, ó, que começou a estabilizar, começou a ficar igual, ó. Esse aqui não, a altura, ela depende muito da velocidade do vento. Então, quanto maior a velocidade do vento, maior essa altura. Isso aí você tem que estar explicando aqui também. Tranquilos? Alguma dúvida nessa questão? Não. Tava fácil, tava não? Tava demais. Vai ser parecido, viu? Assim, não vai fugir muito disso aqui, não. Uma para terceira. Essa terceira. Opa. A função de produção de um certo artigo é F, onde F é dado por isso. Né? Então, isso aqui é minha... Isso aqui é minha função de produção. Tá aqui, a minha função de produção. E x e y dão as quantidades de dois componentes. Né? Então, vamos supor, sei lá, eu tenho uma indústria que produz algo onde x e y são as minhas variáveis que vai influenciar diretamente na minha produção. Pode ser, por exemplo, a quantidade de homens trabalhando, aqui pode ser a quantidade de tempo, de horas que ele trabalha, não importa essas variáveis. Isso aqui é só para exemplificar. O que é que eu quero? Faça um esboço das curvas de níveis para F, mostrando as curvas de níveis em 16, 18, 4 e 2. Nesse caso aqui, eu não pedi para você associar gráfico com curva de nível. Aqui eu pedi para você desenhar ou fazer pelo menos um esboço. Um esboço é só uma modelagem, assim, não precisa ser preciso, não. Então, como é que eu faço o esboço das curvas de níveis nessas cotas aqui? É só pegar isso aqui, ó, e igualar cada um. Então, por exemplo, eu vou pegar isso aqui. Assim, para Z igual a 16. Z seria minha altura, minha cota. Z igual a 16. Eu tenho o que aqui? Eu tenho 16 é igual. Para Z igual a 16. Então, eu vou substituir no lugar da minha função, que seria minha altura, igual a 16.
Resolvendo isso aqui, ó, se você elevar o quadrado aqui e aqui, o que que acontece? A raiz corta, não é? E isso aqui fica como? Isso aqui fica assim, ó. É 16. Vou fazer da primeira, o restante é mais rápido. Deu quadrado aqui. Eu estou elevando ao quadrado para cortar essa raiz, ó, porque quando eu elevar o quadrado aqui, essa raiz vai sumir. Entendeu? Então vai ficar assim, ó. Se eu elevar o quadrado aqui, vai ficar 16 ao quadrado. Elevando o quadrado aqui, eu corto com a raiz. Eu tenho que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16 ao quadrado. E essa equação aqui é equação de quê? Eu trabalhei com vocês em sala de aula. Isso aqui é equação de quê? Quem sabe? Pessoal? Estão dormindo? De segundo grau? Tô aqui. Já chegou, cara? Já foi o The Flash. Isso aí é a equação de uma circunferência. Equação de uma circunferência. É um círculo. Então, qual seria o esboço disso aqui? Dessa curva para z igual a 16? Seria... Círculo. Agora, onde é que tem... Onde é que eu desenho aqui no Word? Um círculo. Só para vocês entenderem. Lá apareceu, não? Shapes. Lá, o shapes. Forma. Então, ficaria um círculo. De raio quanto? De raio 16. Porque isso aqui é o raio. A fórmula da circunferência é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 16, igual ao raio ao quadrado. Então, o raio vale 16. Aqui, o raio é igual a 16. Se eu fizesse isso aí para z igual a 8, seguindo essa lógica, o raio é quanto? Ó, 16, 16, o raio deu 16. O raio vai dar quanto? 8. Entendeu? Raio 8. Aí eu vou ter o raio 4. Eu vou ter o raio 2. E se não der uma esfera? Oi? E se não for uma esfera? Aí o desenho que for, você desenha, ué. Como que eu vou saber daí? Substituindo valores. Se você der um valor para x, você acha o valor de y. Mas assim, se for para desenhar, é lógico que eu não vou pôr estruturas que o desenho seja doidão, entendeu? Vão ser coisas conhecidas, uma reta, uma parábola, uma circunferência. Se for para desenhar, porque na verdade eu não cobro muito desenho, não. Vou ver aqui, shape, mais um aqui. Seria assim, ó. Mais outro, cadê? Não tá muito em escala, não, porque... Deixa eu ver se dá para...
Vocês entenderam, eu acho. Entenderam? Era assim, ia ficar mais ou menos um círculo dentro do outro aqui com o raio. Se tivesse um papel aqui, eu ia desenhar, mas... Entenderam assim? São 4. Seria mais outra. Ixi. Ah, sabendo desenhar aqui não. Mas é basicamente isso aí, entenderam, né? Olha só. Vamos Entendi. jogar isso aqui lá no... Vou colocar aqui. Deu. Scilab. Só para vocês terem uma ideia de como seria a curva de neve. Agora, esse computador está precisando de uma formatação. Enquanto não abre. E só baixando, hein? 1, 2, 3, 4. Só tem 5 pessoas, hein? Sei não. Eu tô aqui. Eu tô vendo. Tô vendo quem tá aqui. Os 2 Vitor, João, Bárbara e Angélica. Vou dar um desconto porque possa ser que a internet tenha caído, alguma coisa, né? Mas... O Gustavo jogou lá no grupo que a energia da casa dele caiu. Aí ele usa o Wi-Fi. Aí ele tava com internet de dados. É. A igual a... Vou botar assim, A igual a isso, B igual a isso. Tá. Z igual a... Função é raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Deixa eu ver. X ao quadrado mais y ao quadrado. Aqui seria o gráfico da função. Olha só, eu não estou pedindo para vocês desenhar o gráfico. Mas o gráfico seria isso aqui. Tá vendo? Tipo um paraboloide, alguma coisa assim. Imagine que eu vou dar vários cortes aqui, ó. Na minha altura, ó. Tá. Como é que ia ficar a curva de neve? Aí você usar o comando contour para o A, o B, o Z, e eu quero 5 curvas de níveis. Bora ver como vai ficar. Ficaria assim, ó. Tá vendo? Aí, ó. Para cada altura, aqui a altura mais baixa, tá vendo? Aí fica esse círculo aqui. Se vocês voltarem lá a imagem e verificar o gráfico da função, fica isso aqui, ó. Que era aquele esboço que eu estava fazendo aqui. E no Word é ruim de fazer assim, né? É bom você desenhar na mão mesmo. Só era desenhar assim, ó. Fazia um eixo e desenharia um círculo dentro do outro, ó. 5 círculos. 1, 2, 3, 4, 5. Alguma dúvida? Então, a resposta para isso aí, eu vou até fazer o seguinte. Eu vou... Não, é isso aí. Eu ia dar um print aqui, ia colar, mas não precisa não, tá? Aí tá gravado
e vai estar disponível lá no YouTube. Deixa eu ver aqui como é Como que é? Tá gravado no YouTube? A aula tá ficando no YouTube? Sim, Ah, tá. Qual é o canal ou tem algum link? tem meu canal, você não seguiu, não? Não, não sabia não. Aproveita, Nem eu segue o canal e deixa seu like. O link está na descrição. Vou fazer, tá igual blogueirinha, professor. É? Não, assim, toda vez que acaba a aula aqui que eu estou gravando, aí eu pego o link, jogo lá no meu canal, que aí vocês podem estar assistindo qualquer hora. Bom demais, bom saber. Mas eu estou falando isso já faz 3 segundas-feiras, cara. Show de bola, é bom que dá pra estudar pra prova. Então procura lá Muito no bom. YouTube, professor Antônio Neto, Muito bom. tal. Eu não sei como é que é, eu não mexi ainda muito nas descrições, não, mas dá para encontrar sim. Vou procurar agora. E eu também eu vou colocar o link lá no grupo, eu vou passar para o Vitor Beleza. e ele vai passar no grupo de vocês o link direto da aula. Também vou pôr na plataforma SEI, é só baixar lá os arquivos que eu estou postando lá, que tem os endereços. Entendeu? Uhum. Então, beleza. Vamos voltar lá para a nossa prova. Terceira questão já foi feita. Quarta questão. Isso aqui é uma das mais simples. Aqui é usar calculadora, usar coordenadas polares. Ó, calcular o limite, né? Se existir. Vamos, primeira coisa, vamos tentar substituir aqui direto isso aqui, ó. Se der erro, aí vamos ter que ver o que que se faz. Ó. Se eu botar 0 e 0 aqui, ó, dá 0. Porque x é 0 e z é 0. Então já vai dar erro, né? Então a gente pode fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui por coordenada polar. Vamos lá, vou responder a letra A aqui fora. Cadê? Aqui. Sai. Sai disso aqui. Apanhando aqui desse Word. Olha só. Para responder isso aqui. Letra A. Coordenadas polares, o que é que eu faço? Onde tem x, eu substituo por quanto? Quem lembra? De teto. Por R cosseno de θ, não é isso? Então, isso aqui vai ficar, ó. R vezes cosseno. Eu não vou nem pôr em parênteses aqui. Cosseno de θ. Cadê θ aqui? Θ. Cadê você?
R cosseno de θ. E o Y... Opa. O Y vai ser quem? R seno de θ. Isso é porque é coordenadas polares. Substitui x por R cosseno de θ e Y por R seno de θ. Ah, esquece tudo que eu falei. Aqui são 3 variáveis, né? Então, podemos fazer isso aqui para essa daqui. Esquece. A gente pode fazer isso aqui para essa daqui, ó. Certo? Essa daqui a gente vai ter que fazer ou por fatoração. Vamos fazer por fatoração. Fazer por fatoração. Ó, se você observar, aqui tem y ao quadrado e aqui tem y ao quadrado. O que é que eu posso fazer? Pôr em evidência. Certo? Então, se eu pôr o y ao quadrado em evidência, aqui do lado de fora, eu abro um parênteses e fica assim, ó. Por quê? Ó, y ao quadrado vezes x ao quadrado, quem é? É x ao quadrado, y ao quadrado. E y ao quadrado vezes z ao quadrado é y ao quadrado, z ao quadrado. Entendeu? Ó? Só coloquei o y ao quadrado em evidência, já que ele tinha aqui, ó. E se você observar, essa parte de cima com a parte de baixo são iguais. Não é isso? Ó, vou até pôr um parênteses aqui para ficar bem bonitinho, ó. O que é que eu posso fazer? Cortar isso com isso aqui, ó. Então, isso aqui vai ficar igual a quem? A y ao quadrado. E quem é o valor de y? Y é 2, tá vendo? X é 0, y é 2 e z é 0. Y é 2, então fica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado, que é 4. Alguma dúvida? Se fizer... Ah, professor, não vi essa questão de fatoração, não. Eu posso jogar aqui esses valores aqui, ó. Joga números próximos. 0,01, 2,01 e 0,01. Você vai encontrar esse valor de 4. O problema era que se o limite não existisse, aí não tinha como você provar por aproximação. Certo? Essa B aqui, ó, mesma coisa, ó. Deixa eu ver se colocar direto 0 aqui, ó. Quanto é secante de π? Acho que vai dar 0. Aqui, ó, secante de π. Secante é o inverso do cosseno. 1 sobre cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. Aí. Usa a calculadora aí para mim, por favor. Mas cosseno de π é menos 1. Então, isso aqui fica menos 1. Vai ficar mais 1. Aqui não zera, não. Bora lá. Fazer esse outro. Vocês vão usando a calculadora aí, viu? A letra B fica... Só colocar aqui, ó. Vai ficar, ó, secante... Deixa eu copiar isso aqui de novo. Vai ficar, ó. Quem é x? É π sobre 3.
Quem é Y? Y é 1. Então, π sobre 3 vezes 1, aqui dá π sobre 3. Y é 1, Z é π, 1 vezes π, deu π. Aqui deu π, ó. Y é 1 e Z é π. Então, agora é só pôr aí na calculadora e ver quanto dá, porque isso aqui não dá indeterminação. Lembrando que secante, para quem não tem na calculadora, secante, deixa eu pôr aqui. Oi, ó, lembrando que secante de qualquer número de x é igual a 1 dividido por cosseno de x. Então, para aquelas calculadoras que não tem a função secante, que a maioria não tem, dessas de vocês, com exceção de algumas, HPs e outras mais, só usar isso aqui, ó. Só calcular o cosseno do valor. Por exemplo, calcula que o π, eu quero calcular quanto vale a secante de π, ó. Então, secante de π, só dá uma substituição aqui, ó. Secante de π é 1 dividido por cosseno de π. Cosseno de π é menos 1. E 1 dividido por menos 1, isso aí também você pode calcular na calculadora. É menos 1. Cosseno de π é menos 1. 1 dividido por menos 1 é menos 1. Então, isso aqui, ó, vai ficar, ó, vai ficar menos 1. Me ajuda aí, gente, na calculadora. Aqui vai ficar menos 1, mas com menos aqui vai ficar mais. Fica menos 1, mas menos com menos fica mais. Eu preciso só da secante de π sobre 3. Π é 180 dividido por 3, dá 60. Cosseno de 60. É um meio, é? Acho que é. Olha na calculadora aí. Cosseno de 60 é 1 meio. E 1 dividido por 1 meio aqui dá 2. Então, se eu não me falha a memória, dá 2. 2 menos 1 dá 1. 1 mais 1 dá 2. Então, isso aqui dá 0,5 ou 1 meio. Vamos só conferir aí, porque eu fiz de cabeça. Pessoal, só pensa que eu tô ficando doido sozinho. Oi? O meu deu esse resultado mesmo. Muito bem. Então é isso aí. Aí, a Angélica representa. Pois é, a Angélica falou, tá falado. Eu poderia calcular também lá no Symbolab, né? Poderia chegar aqui, ó, outra ferramentazinha que eu já coloquei para vocês. Vamos lá de novo, já que está finalizando. Bora, internet, ajuda aí. Ixi. Poxa. Mas é isso aí, eu não vou usar aqui não, mas vocês poderiam usar aqui, viu? Cálculo, cadê? Tem limite de 2 variáveis, tudo. Onde é que eu acho as coisas aqui? Porque... Ó, tem domínio, ó. Tem tudo, cara. Só que... Onde é que acha o negócio? Cálculo, sei lá.
Cálculo limites. Internet tá ruim. Limites. Múltiplas variáveis, ó. Aí, ó. Fazer essa daí, só para vocês terem uma ideia. É como ela. Secante de XY, secante de YZ. Não, eu vou perder meu tempo aqui, não. Depois vocês podem só substituir aqui. Nem se tem secante aqui. Deve ser assim, sec. Aqui teria que botar mais uma variável. Depois eu substituiria o valor também. Deixa eu ver aqui. Fica secante de XY. Oxe. X vezes Y mais secante de YZ mais secante de Y vezes Z velho, sério? Ou mais não? Fazer mais não. Eu já fiz aí, vocês fazem na calculadora, ó, façam na calculadora. Lembrando mais uma vez, quem não tiver a função secante, coloque 1 sobre cosseno. Mas se usar o Simbolab também, ó, copiar isso aqui lá, vai dar certo também. E essa última aqui, ó. Essa aqui dá para usar polar, ó. Vamos usar polar nela, para depois não dizer que a gente não usou. Copiar aqui, ó. Substituindo XY pelo raio, né? Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? O raio, como é 0, 0, o raio vai tender para... Opa! O raio vai tender para 0. X, quem é X? R vezes cosseno de θ. Cadê o θ? θ. Vezes o Y é o raio seno de θ. Então, o que é que eu fiz? Onde tinha X, substituí por R cosseno de θ, onde tinha Y, R seno de θ. Se vocês observarem aqui embaixo, isso aqui é quem, ó? Eu não preciso substituir individualmente, isso aqui já tá bem formatado, isso aqui é o raio ao quadrado, certo? X ao quadrado mais Y ao quadrado é o raio ao quadrado. Isso aqui, ó, é igual R vezes R é R ao quadrado, ó. Isso aqui eu posso cortar esse R com esse R com esse R. Né? Isso aqui fica 1 aqui. Eu simplesmente corto. Isso aqui fica assim. Fica cosseno de θ vezes seno de θ. Cortei. O que é que acontece com esse limite? Cortei os raios. Estou precisando do valor de θ para descobrir o valor do limite. Quando isso acontece, o que é que eu digo?
Que não existe. Que não existe. Então, não existe limite. Não existe limite. Certo? Não existe esse limite. Tranquilos? Então, finalizamos nossa avaliação, ó. Tempo bem razoável. Isso que eu estou explicando. Vocês poderiam ter feito muito mais rápido. Essa prova foi lá de 2018, ó. Eu já resolvi várias provas com vocês. Resolvi de 2019, 2018, 2017. Beleza? Beleza. Alguma dúvida? Não, por enquanto não. Acho que não. Muito bem. Então era isso aí. Eu vou fazer o seguinte, como está gravando, e eu já falei para vocês, vou disponibilizar lá na plataforma agora, vou só esperar o Google me mandar o link, que aí eu upo para o YouTube e coloco lá e passo o link para vocês. Mas aí eu coloco já na plataforma, tipo assim, um plano de aula, que é explicando qual foi a aula de hoje, e o link está lá nesse plano de aula. Então, vocês acessam esse plano de aula, que está na plataforma, que vai vir o link lá. Tranquilos? E vou colocar só uns exercícios. E vou colocar uma listinha de exercícios só para vocês exercitarem, mas não precisa enviar para mim, não. Só para exercitar mesmo. Beleza. Já que a nossa prova é segunda-feira que vem, viu? Então, esse mesmo horário, todo mundo logado, que vai ser durante o horário da aula. Beleza. Beleza? Beleza. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu tô aí online, viu? Até mais. Até semana que vem, na nossa avaliação. Estude bastante, viu? Não deixe de estudar. Pode deixar. Falou. Alô. Falou.